Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Um dos conceitos mais errados sobre a obra redentora de Jesus é a concepção de purgatório. Purgatório, um lugar pressuposto, isso principalmente é adotado pelos nossos amigos católicos, um lugar onde os pecados veniais, os pecados expiáveis, seriam expiados até que o indivíduo chegasse às regiões celestiais. Então, uns vão direto para as regiões celestiais, outros vão passar por uma estação intermediária, onde eles vão purgar os seus pecados e vão depender das orações dos seus parentes e dos seus amigos, para que eles saiam mais rápido desse purgatório, e outros vão direto para a condenação, porque cometeram pecados de extrema gravidade. Isso não existe. O purgatório não existe nas Escrituras Sagradas, e o crer no purgatório é crer que a obra redentora de Jesus precise de algum estagiamento, de algum patamar intermediário, como se a obra redentora de Jesus não fosse completa e não fosse suficiente. Nós temos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo o nosso castigo, não uma parte desse castigo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, não uma parte delas, porque quem crê em purgatório crê que Jesus faz uma parte e o homem faz outra. Isso não existe. Isso é um desconhecimento das profecias e é um desconhecimento da doutrina cristã. Um outro exemplo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Vamos ler o que diz Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu em obra perfeita ou obra imperfeita? Em obra parcial? Não. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, justificados em parte ou realmente justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui não fala nada
de obra redentora parcial ou de obra redentora que precise ser complementada em algum momento com algum fato. E diz o versículo 11: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quem está reconciliado com Deus? Quem anda em novidade de vida? Quem é nova criatura, nascida do alto, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder da obra reconciliadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, está salvo. E está salvo e não é necessário nenhum complemento, porque Jesus Cristo não faz obras imperfeitas. Crer no purgatório é acreditar que alguém ou algum lugar precise completar a obra redentora de Jesus. Então você vê que é uma grande heresia. Nós temos uma passagem que permite uma exegese absurda, uma exegese errada, e que leva muitas pessoas a bater em pé a favor desse tal purgatório que não existe. Não existe e agride a obra redentora de Jesus. Está em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia em que todas as coisas serão consumadas, e o nosso julgamento final será consumado. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo aí é o poder da justiça de Deus, é o poder da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual será a obra de cada um, com o seu próprio povo, fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Esta palavra que eu acabei de ler, nada tem a ver com purgatório. Nada tem a ver com purificação pelo fogo. Nada tem a ver com um sofrimento parcial. A exegese, a interpretação correta e honesta de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, é dirigida aos cristãos. Os cristãos estão salvos, mas eles receberão galardão no tribunal de Cristo. Eles receberão galardão conforme as suas obras. Não é salvação pelas obras, é galardão pelas obras, porque a salvação é pelo sangue remidor de Jesus. Se esse cristão, ao receber as suas obras, se as suas obras foram consistentes, como consistente é o ouro, a prata e as pedras preciosas, ele receberá um alto galardão. Mas se as suas obras forem tênues, como a madeira, o feno e a palha, não resistirão ao fogo, não resistirão ao fogo do juízo de Deus. E o seu galardão será menor. O texto fala aqui dos cristãos sendo salvos e recebendo galardão no tribunal de Cristo. Aqueles que têm obras que glorificam o nome de Cristo
Portanto, obras valiosas como o ouro, a prata e as pedras preciosas, isso aqui é um simbolismo, terão grande galardão, mas aqueles que tiverem, embora salvos, obras menores, obras como madeira, feno ou palha, que poderão não ser aprovadas por nosso Senhor Jesus Cristo, receberão um galardão menor. Então, esse texto, que é utilizado por muitos católicos e até pessoas espíritas também, é um texto interpretado erroneamente numa tentativa fútil de aprovar uma coisa que não existe. Purgatório não existe e é uma agressão à obra redentora de Jesus. O apóstolo Paulo não está falando aqui de purgatório, está falando de galardão. Ele está falando de homens e mulheres cristãos e salvos. Uns salvos com um grande galardão e outros salvos com um galardão menor, porém todos salvos. Então essa é a interpretação correta. Uma outra passagem que nós podemos usar para desmistificar essa noção de purgatório é uma parábola de Jesus, que por isso mesmo, como ela desmente o purgatório, tem muita gente querendo combater essa parábola. É a parábola do rico e do mendigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Que fala de um homem rico e de um homem pobre. Diz o seguinte: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, portanto, salvo. Morreu também o rico e foi sepultado. Apenas isso. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, o rico de um lado, de um lugar de condenação, e o pobre no seio de Abraão. Duas situações, uma de prêmio e uma de punição. Não 3 nem 4. Nenhum estágio intermediário é descrito aqui. Continuando no versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Vamos repetir. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não fala de nenhuma plataforma, não fala de nenhum estágio intermediário. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Jesus aqui descreve, é Jesus quem descreve. E já há pessoas combatendo essa parábola porque ela não satisfaz aos desejos de certas pessoas que gostam de viver no engano. Jesus está falando aqui de juízo, que um é salvo e o outro não é salvo. Dois lugares.
um lugar de sofrimento e um lugar de regozijo. Apenas 2 lugares. E de um lugar não pode passar para outro, e do outro não pode passar para o outro. Existe uma distância entre os dois. De lá não pode sair, e ninguém pode fazer contato com ele, como está aqui. No versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Isso é bom para os que andam negando o que Jesus diz. Há um lugar de tormento. Qual é a temperatura, como é, isso não importa. Ou acredita em Jesus ou desmente Jesus. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas os mortos não podem voltar, e nem ninguém daqui pode ter acesso aos mortos com as suas orações. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Purgatório não existe. É uma coisa que alimenta o sonho de muita gente, de que pode pecar, que um dia as orações dos irmãos e dos parentes vai tirá-los de um estágio intermediário, os chamados amigos de Deus, e eles galgarão as regiões celestiais. Os que divulgam essa coisa e os que creem nisso estão dizendo que a obra redentora de Jesus, que eu acabei de ler aqui, que a obra redentora de Jesus é imperfeita. A obra de Jesus é incompleta e precisa de um ajuste. Isso é uma heresia. Jesus ou salva ou ele condena. Porque a Deus a ninguém julga, mas deu a seu Filho Jesus todo o julgamento. João 5:22. O julgamento é de Jesus, sim. Aqueles que andam dizendo que Jesus é conivente e é cúmplice das penas e dos pecados e dá um jeitinho para que uns sejam salvos e outros sejam salvos de outra maneira, estão deturpando completamente as Escrituras Sagradas e a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos aqui lidos mostram perfeitamente que não existe purgatório, porque a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é completa e ela é perfeita. Ela é completa e é perfeita. Tire do teu entendimento essa questão de purgatório. Aqui nesta vida, nós devemos buscar a salvação em Cristo Jesus. Só Ele pode promover essa salvação. E nos aprimorarmos, nos santificarmos na palavra, na oração, na disciplina moral e na disciplina espiritual. E como lemos ali em Coríntios, conforme as nossas obras, nós seremos galardoados. Obras não salvam, mas obras galardoam os homens e mulheres cristãos salvos. Então a preocupação nossa aqui é sermos salvos. É sermos salvos e nos aprimorarmos nas obras que sejam aceitáveis por nosso Senhor Jesus Cristo, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22, por aí. Então, meu amigo, meu irmão, tire da tua mente essa concepção de uma obra incompleta de Jesus.
dessa concepção de purgatório. Invenção de homens associado a uma interpretação imperfeita de um texto, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12, que não fala de purificação pelo fogo. Esse fogo aqui significa o juízo de Deus e a avaliação de Deus para o galardão. Leia esse texto com amor e com a devida reverência. Se você é católico, se você é espírita, se você é um homem cristão, uma mulher cristã, leia 1 Coríntios, o capítulo 3 todo, mas principalmente a partir do versículo 10 até o versículo 17, medite e você vai encontrar a verdade. Purgatório não existe, nunca existiu, jamais existirá. E a noção de purgatório é atenta contra a obra perfeita e a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você pegue essas referências, medite nelas, estude elas, para que não guardes em teu coração corrupções que possam afetar o teu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.